Falei, pô, Agora sim, então obrigado, vou falar Maria. de novo. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, a reta envolvida nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa com os direitos e deveres legitimamente partilhados? Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Vale a pena Quando o aqui, marido Angélica, permanece. Oi? lembrar, vale a pena lembrar aqui uma fala dela anteriormente aqui, quando ela nos lembra aqui os monstros do ciúme e do egoísmo, o que ainda é muito visível entre nós reencarnados do planeta Terra. E me lembra aquela história que eu sempre lembro aqui do Humberto de Campos, do quanto nós temos que ter cuidado com isso. Ele conta a história da Diana, que reencarna 9 vezes seguidas, eu já coloquei até isso aqui no grupo, para vencer ciúme e egoísmo. Então, a nossa lição hoje, tá, Joana, do primeiro bloco, foi de repetição, de aprender por repetição. Erro e acerto. Erro e acerto. Então, nós estamos ainda, segundo essa narrativa, e é um fato, ainda numa fase, num estágio de muito egoísmo, vivendo muito egoísmo dentro dos casais. E muita gente, lembrando aqui, tem um objetivo, muitos irmãos desencarnados, ou encarnados também, têm o objetivo de diminuir a importância da família, de desestruturar a família. Então, quanto mais desestruturada, mais fácil fica de ser dominada. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Mas ele lembra que, a partir do momento que se consolida uma conquista, não se perde essa conquista. Então, a conquista que um casal tenha conseguido, ela não se perde porque alguém quer. Não se perde porque alguém está torcendo contra. Lembrando aqui a fala da Sandra aqui da sua mediunidade. Mesmo que alguém esteja contra, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? É como diz lá o Salmo. Então a gente tem que ter essa certeza de que estamos caminhando na direção, sempre na direção do mais alto. Diga, Pedro César. Bom, Denis, explica aí para gente a diferença de lar para casa. A casa é a estrutura física. A casa é o tijolo, o alicerce, a parede, a janela. O lar é emocional. Eu posso ter um lar sem ter uma casa. Ou posso ter uma casa sem ter um lar. Posso ter uma casa desestruturada, sem respeito, sem amor. Isso não é lar. É uma casa. Mas um barraquinho, ou alguém que está morando numa barraca na rua, pode ter noções de lar, ou pode ser um lar. Não sei se era essa a ideia que você tinha, que você queria saber. Ah, isso mesmo. É isso? Obrigado. Diga, Carlinhos. Chamou a atenção que o livro é de 44, é isso, né? 1944. Acho que é a 44. Então, é de 44, a gente não sabe quando o André escreveu, né?
E ela conta de quando voltou da Terra, ela recebeu essa orientação. E nessa orientação, ele já avisava que a família humana estava ameaçada. Hum. Olha quantos anos já tem isso aí. Porque eles não têm pressa, né? Eles têm todo o tempo, eles sabem que, como espíritos, são eternos. Só que sabem que o mal não é eterno. Mas eles sabem que, como espíritos, são eternos. E podem esperar o tempo que for necessário. Tem uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele fala do desejo central dos espíritos, obsessores, ou os irmãos ignorantes, ficarem à nossa espreita, nos observando. Aí ele fala, um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, para descobrir o nosso desejo central. Qual é o nosso desejo central? É dinheiro? É poder? É sexo? É sei lá o quê? Mas, então, quando eles descobrem, eles passam a alimentar isso em nós. Eles passam a estimular esse desejo em nós. E esse é o cuidado que a gente precisa ter. E isso desde sempre, né, Carlos? Não é agora que esses amigos, esses irmãos, estão tentando desestruturar a família. Desde sempre tiveram isso. Ao contrário, que ao longo do tempo, essa família foi se consolidando, foi se firmando. É muito diferente da família do tempo do Cristo, onde se vendia os membros da família sem nenhuma preocupação, digamos assim. Era muito menos apego, menos matéria, menos amor, menos sentimento pelos membros da família. Ok? Continuando. Quando o Continuando. marido Pode? Por favor. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal dos seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala dos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam, em vão, formar o vértice sublime a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Duas linhas paralelas. As paralelas não se cruzam. E é o que ele está dizendo aqui em última instância. Né? Uhum. São pessoas que têm interesses diferentes, desejos diferentes, pensamentos diferentes, percepções diferentes, são todos diferentes. Um fala numa coisa, outro fala outra. Um pensa numa coisa, outro pensa outra. Porque ainda é a situação de espíritos em dificuldade, como é o nosso caso, de espíritos de terceira ordem. Espíritos com enormes dificuldades ainda a serem vencidos. Então, não é diferente no casamento, no lar, na paternidade, na maternidade. Todos passamos ainda, ou quase todos, né? Passamos ainda por essas dificuldades. Esses conceitos calavam-me fundo e sumamente impressionado observei. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. Pois é, Questão de... Sandra, ou Angélica, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra, nós agora conhecemos. Quer dizer, o André não conhecia, mas nós, espíritos, conhecemos. O André não sabia que tinha umbral, não sabia que tinha a situação. Nós sabemos. Então, nós seremos mais responsabilizados, digamos assim, do que o André Luiz. Quanto mais conhecimento tivermos, mais cobranças receberemos, ou mais responsabilidade temos. Então, quanto mais responsabilidade, mais
trabalho teremos que ter. Então, não poderemos alegar ignorância, desconhecimento nesse sentido. Nós conhecemos. O fato aí, né, Valdenir, é que quando estamos, né, estamos lá nos preparando para voltar à Terra, para reencarnar, nós fazemos 1000 projetos, né? Nos dedicamos, nos prometemos, fazemos isso, fazemos aquilo, tudo bem, meu bem para lá, meu bem para cá. Mas quando chega aqui, né, as coisas às vezes se tornam tudo diferente. Meu bem vira meus bens. É isso aí mesmo. Esse é o cuidado. Porque é o nível que nós ainda estamos, né, Pedro? É o nível de egoísmo que ainda vivemos. E não podemos cobrar muito, cobrar que tenhamos um comportamento muito diferente, porque estamos na Terra. Se tivéssemos um comportamento muito diferente, não estaríamos mais aqui. Então, nós estamos aqui. A lição de hoje, de abertura do Livro dos Espíritos, foi interessante. Nós estamos aqui para aprender, para repetir lições, repetir, repetir. E as reencarnações são exatamente isso. Essas repetições, essas oportunidades que a lei de Deus nos dá, de voltar e voltar e voltar, quantas vezes for necessário, até aprender. O fato é que a gente vai ter que aprender. De uma maneira ou de outra, nós vamos ter que aprender. E me lembro aqui agora de uma pessoa atendendo uma pessoa no consultório, casamento meio ruim, e ela disse: vou ficar com esse traste até o final, porque eu não quero ver ele nunca mais. Lê do engano, né? Porque enquanto você não o amar, você não está livre dele. E quando você o amar, você não vai querer estar livre. Porque às vezes a gente imagina que eu vou ficar forçando uma situação, não amo, não quero, estou brigando, mas eu vou ficar até o final me martirizando porque eu não quero voltar. Vou ter que voltar, talvez não com os mesmos papéis, trocando alguns papéis, às vezes até de sexo, quem era marido passou a ser mulher e vice-versa. Mas o fato é, enquanto nós não nos amarmos, no nível que é possível amar no planeta de expiação e prova, nós vamos estar ligados àquelas pessoas. E quando passarmos a amá-las, vamos estar ligados aí pelo amor, não mais pelas algemas, como vai dizer aqui a dona Laura um pouco mais à frente. Vamos lá. Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram se mobilizando os máximos recursos do espírito, e daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E Isso é apaga. importante, Angélica, por favor, dá uma paradinha aqui. Não há concessões recíprocas. Não há como conviver sem ceder. Não há como conviver sem conceder, sem cessão. Cessão do verbo ceder. Não tem como. Então, não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem fraternidade. E fraternidade, fraterno, né, é de irmão, de irmandade. Às vezes, nem como irmão se considera aquela pessoa. E é isso que nós precisamos. De novo, quando eu leio esses textos, eu sempre penso em mim. Como é que eu estou dentro dessa situação aqui? Eu estou concedendo? Eu estou tolerando? Eu estou sendo fraterno?
que para mim é o convite que nos faz. Estudar, ler, intelectualizar é interessante, mas sentir é fundamental. Sem sentimento, a gente não sai do lugar. A gente fica instruído, mas obtuso. Instruído, mas retardado espiritualmente. E nós precisamos cuidar essencialmente dos nossos sentimentos. Então, aprendamos a conceder, aprendamos a ser tolerantes e a sermos fraternos, a sermos irmãos. Por E favor. apaga-se a beleza luminosa do amor, quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam, não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Parece que a dona Laura está vivendo hoje aqui, né, no planeta. Parece que ela está reencarnada, né, vivenciando isso. E lembramos, né, com certeza, ela passou por esses processos. Como todos os espíritos que estão lá, superiores hoje, ou além da gente, passaram por essa situação. E a dona Laura descreve aqui a situação de um consultório de psicologia, né? Ela está sendo psicóloga e ouvindo os casos, né, Jorge? Ouvindo os casos e narrando os casos que ela está vendo no consultório. E isto é escrito aqui em 1944. Em 2024, 80 anos depois, não mudou muita coisa. Ou quase nada. Se bem que 80 anos para a eternidade é nada. É quase nada. Mas mudou muito pouco nesses 80 anos. A gente continua ouvindo essas mesmas coisas nos consultórios. Nos consultórios, no atendimento fraterno, né? Essas coisas continuam a existir. Diga aí, Carlos Santos. Ô, mano, desculpa aí, caiu aqui, tá? Sabotou o computador de novo aqui. O que vocês entenderam na parte que ela fala? Procuram-se mobilizando os máximos recursos do espírito. Um pouco mais acima aí. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram-se mobilizando os máximos recursos do espírito. Recurso do espírito, enquanto nós estamos, pelo menos eu entendi assim, tá? E a minha interpretação. Enquanto nós estamos noivando, estamos namorando, nós estamos fraternos, nós estamos irmãos, nós concedemos, nós somos tolerantes. Então, estamos cuidando do espírito. A partir do momento que recebo, segundo ela aqui, as bênçãos nupciais, isso começa a se transformar. O que era do espírito passa a ser da matéria. O que era meu bem, eu brinquei aqui, né? Passou a ser meus bens. Brinquei com o Pedro aqui agora. O que era do meu bem passou a ser meus bens. Eu entendi assim. Se tiver outra interpretação, por favor, fiquem à vontade. Diga, Sandra. Valdemir, eu não podia deixar de comentar com vocês o que passou pela minha cabeça agora. A impressão que dá é que a gente que está casado, que está, por exemplo, uma simples passeada na rua com o seu marido, né? Não é o seu amante, o seu marido, né? Casado há alguns 30 anos. E aí você sente um alvo na sua cabeça, né? Marcado na sua cabeça. E isso me faz lembrar aquilo que Jesus falou, de alguma forma eu ouvi, o que dois ou mais estiverem em meu nome, lá estarei, né? Então me parece que hoje em dia é como se estivesse passeando na praia, você e seu marido, como se você tivesse um apartamento de milhões, né? Porque é muito raro um casamento
de tanto tempo vingar, né? Por quê? Porque muitos resolvem calar, outros resolvem abdicar, outros resolvem. Ah, eu vou experimentar aquilo ali que pode ser diferente, na verdade, é a mesma coisa, só muda o endereço. Então, no momento que você está ali junto com alguém, parece que o alvo, em relação aos espíritos, eu não estou afirmando, essa é a sensação. Os espíritos mais ignorantes, com mais dificuldades, né? Ou mesmo os espíritos encarnados, parece que você fica marcado com um alvo na cabeça. Eu vou contar aqui rapidinho para vocês uma experiência que eu tive que pode tocar alguns de vocês. Nesse período, antes de eu retornar à casa espírita SEAC, eu estive em algumas casas onde nós éramos, eu e meu marido, nós estamos casados há 35 anos, vai fazer 35. Nós éramos muito olhados, mas com um olhar que nós dois pressentíamos, como um olhar. Mas como assim? Não pode duas pessoas juntas estarem aqui. Meu Deus, eu estava dentro de lugares precisando de ajuda. E eu estava com meu marido, que também precisava de ajuda. E que estava fazendo companhia para mim e eu a ele. Então, isso causou, nos lugares onde eu estive, um burburinho, porque se via muito pessoas sozinhas, eu não estou dizendo que o melhor de tudo é duas pessoas juntas, de qualquer jeito, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que parece que o alvo, hoje em dia, aumenta muito quando você está a dois. E aí me chama a atenção porque Jesus diz que quando dois ou mais estiverem em meu nome, lá estarei. Se esses dois que dizem, a dona Laura cita aí, estiverem congruentes, isso vai revolucionar a vida daquele casamento, a vida daquelas pessoas em volta na sua vizinhança, e o nosso lar, com certeza, será bem maior, será bem melhor. E aqui também. Tá? Só queria comentar isso, porque me veio na cabeça, eu achei interessante, né? E as perturbações, muitas das vezes, quando é casal, elas são muito, é, como é que eu vou dizer, insistentes, tá? É só isso que eu queria dizer. É a sua percepção, eu te entendo. Eu não vejo assim, eu não percebo assim, mas é a sua percepção, a gente compreende, foi como você viu, é a sua interpretação. Mas eu acho que acho não, conheço muitos casais que com certeza estão aí há 30, 40, 50 anos e vivendo bem, numa boa. Outros não, mas aí depende da situação, de novo, do espírito, né? Por isso que a gente diz que para o espírito sempre depende. Isso assim, assim, assim? Depende. Isso assim, assim? Depende. Um casamento vai durar? Depende. Ele vai para o umbral? Depende. Ele vai para o nosso lado? Depende. Depende, sempre depende das nossas ações, principalmente das nossas ações, dos nossos sentimentos. Mas o que nos falta ainda, pelo menos de novo, dentro da minha percepção, o que nos falta é o sentimento do amor. Nós ainda não sabemos amar. E amar não é o homem e mulher. Amar o irmão, amar o companheiro, amar o parceiro de jornada, de trabalho, de evolução. Pelo menos para mim, isso ainda está longe. A gente precisa, pelo menos eu, né, preciso me dedicar mais a esse amor. Coisa que a gente está se esforçando, mas não acontece também de uma hora para outra, de um dia para o outro, e às vezes de uma reencarnação para outra. Às vezes a gente precisa de várias reencarnações, como lembrou aqui a dona Joana na mensagem de abertura. Nós precisamos da repetição. Acerto, erro, acerto, erro, acerto, erro, para ir consolidando conquistas. Uma vez consolidada,
Ok, essa está consolidada, é alicerce, é base, não se perde mais. Mas até consolidar, né, como diz a dona Laura, vai pelo sofrimento, vai pela dor. E ela conclui esse capítulo de uma maneira muito interessante. Ela tem um texto que eu acho muito interessante. Eu sempre repito esse capítulo em estudos que eu faço. Vamos lá, Angélica. Vamos. Tudo isso é a pura verdade, aduzi comovido. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Aqui vale alguns comentários, né? Primeiro, essa ideia da alma gêmea. Não tem. Não existe alma gêmea. Tá? Um não é criado para o outro. Um não é metade da laranja, né? É a minha metade da laranja. Não existe isso. Existem almas que têm afinidade. Existem espíritos que têm afinidade, mas que não precisam necessariamente serem marido e mulher. Pode ser amigos, pode ser irmãos, pai, filho ou vizinhos, enfim. Mas isto é afinidade. E com espíritos ainda com grandes imperfeições, fica difícil encontrar essas almas gêmeas ou irmãs ou afins. Então, a gente pode dizer aqui, resumindo tudo isso, almas afins. E ela diz, nesse finalzinho desse parágrafo, que o maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros algemados. Nós ainda temos algemas, segundo essa narrativa dela, essa descrição dela, nós ainda temos algemas em lugar de alianças. A aliança é de aliança, é de fraternidade, é de respeito, de união, de ajuda mútua. A algema é para prender. Nós ainda somos, em função do egoísmo, nós ainda somos muito possessivos. Tudo é meu. É meu filho, é meu marido, é minha mulher, é minha sobrinha, tudo é meu. Isso precisamos rever, porque em realidade somos todos irmãos. Estamos exercendo papéis, alguns papéis, de marido, de mulher, de filho, de irmão, de pai, mas em realidade somos todos irmãos. Lembrando aqui a fala de Jesus, lá quando ele pergunta quem é a sua mãe, quem são seus irmãos. Senão todos aqueles que fazem a vontade do Pai. E é para lá que nós estamos caminhando, para sermos todos irmãos. Eventualmente, vamos ter que voltar. Eventualmente, não. Vamos ter que voltar à Terra? Sim. Vamos ter que voltar algumas vezes. Mas muitas vezes, trocando papel. Já que esse papel não deu certo, o papel de marido e mulher não deu certo, vamos bater de pai e filho. Quem sabe funciona de pai e filho? De irmão, de companheiro, de vizinho, de colega de trabalho. O fato é, nós precisamos sermos, de novo, sermos fraternos. Nós precisamos fazer concessões. Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Em última instância, esse é o ensinamento de Jesus. Continuemos? Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. Lembrando mulher que... Só dar uma paradinha.
lembrando aqui, como a Mauro tinha lembrado anteriormente, né? Ela insiste nesse espírito feminino, mas só para ratificar o que nós falamos anteriormente. São espíritos ainda muito materializados, muito próximos de nós. Estão com conhecimento, têm mais informações, mas eles estão muito próximos de nós. E vão reencarnar. Como vão reencarnar? Breve, a dona Laura está se preparando para vir, o esposo já veio. Então, ela mantém esse papel de matrona, como diz o André, né? Matrona, de mãe, de avó, de matriarca da família, enquanto o pai está criança na Terra, esperando por ela. Então, essas almas gêmeas aqui, temos que ter esse cuidado. E naquela época ela já falava do feminismo, hein? Sim, A mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Hoje não é bem assim, né? Não concordo muito com o com pensamento. certeza, isso aqui é década de 40, né? Na década de 40, isso aqui funcionava assim. E, de novo, lembrando, são espíritos ainda muito próximos da Terra. Então, hoje, com toda certeza, nós temos uma percepção diferenciada dos papéis da mulher. A mulher pode fazer qualquer coisa. Então, a mulher pode pilotar um avião? Pode. Pilotar um trator? Pode. Não tem nenhuma dificuldade. Mas, no tempo dela, era professora, enfermeira, é o que ela diz aqui, né? A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a tecelã, informação de serviço de paciência e atividade assaz expressiva. O que é reduzir o que ela falou anteriormente, valorizou o trabalho da mulher, que reduziu um pouco, dentro da minha percepção, reduz um pouco. Hoje está um pouco diferente isso aqui. Então, entendamos isso aqui como um período em que a dona Laura está percebendo, a percepção da dona Laura nessa situação, não da doutrina espírita em si. O que Mas eu acho é que a mulher não pode perder a feminilidade, né? Com Assim, porque eu certeza. acho que hoje estão exagerando no feminismo, né? Querendo se comparar demais ao homem, mas ela pode exercer diversas tarefas, mas a gente não pode esquecer que nós somos diferentes. Os hormônios são diferentes, a nossa estrutura. E a mulher, a meu ver, ela é ainda aquela que apazigua na casa, né? Nos lugares, ela tem esse dom de apaziguamento, não sei, é um amor diferente, né? Eu, pelo menos, entendo assim. Mas isso não impede que eu faça qualquer trabalho, que se eu me dedicar, eu sou capaz de fazer. Com toda certeza. Bem nesse sentido que ela falou muito, né? Da mulher ser feminina, Uhum. dócil. O dócil aqui não é passiva, Não. é diferente. Diga aí, Carlos. Assim, vendo por toda a história que ela está contando, né? Toda a orientação que ela recebeu, eu acho que ela tentou exemplificar do jeito dela e da época dela, né? A busca por aquele vértice que ela fala no começo, Uhum. né? Um cedendo de um lado, outro do outro, fazendo equilíbrio, para lá poder ficar equilibrado. É lógico que com as ressalvas da época dela aqui, né? Ela tá botando aquele eixo XY e a resultante dessas duas forças que dá. Junta a força masculina, a força feminina, a vertical e a horizontal, para dar uma resultante nessas forças. Isso a gente aprendeu lá no ginásio, né? Quando a gente estudava física. Vamos fechar, Angélica?
Vamos. Valdenir, Sim, Valdenir, sim. mas assim como a mulher também, ela está tendo muitas funções agora que não tinham antigamente, o mesmo se dá o inverso com relação ao homem, né? Que também estão fazendo funções que a mulher fazia antes. Eu Sem vejo dúvida. dessa forma também. Felizmente, né? O homem hoje cuida dos filhos, coisa que no meu tempo isso era impensável. No tempo para meu pai isso era impensável. O homem cuidar de filho, o homem lavar louça, isso era impensável. Felizmente, essas concessões estão começando a acontecer. A gente está vendo aí o exemplo do Oswaldo, que há um tempo atrás isso não aconteceria. Pois é, o Oswaldo está ali estudando e brincando com a Aurora ao mesmo tempo ali, né? Então, dentro Vamos de lá. casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte e como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa. A não ser minha neta convalescente, não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo diariamente é programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não o executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. Lembrando aqui as 48 horas semanais, 6 dias por semana, isso está muito próximo do nosso trabalho, né? Da CLT. Isso é CLT do plano espiritual. Está muito próximo da gente. Por isso que tem essa fala toda, essa linguagem toda, muito apropriada aos nossos dias aí, ou muito apropriada aos termos materiais, muito ligada à materialidade. Essas falas da Dona Laura, que de novo, a fala dela, não é a fala da doutrina espírita. Quando ela fala assim, Ah, quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, esses espíritos, crianças, são os espíritos mesmo que desencarnam crianças e chegam lá, porque todo espírito que desencarna criança, ele chega ao plano espiritual criança. Não tem. todo não. Em doutrina espírita, você nunca deve dizer todo ou sempre, ou nunca. Depende. É Mas, mesmo, eu sim, errei. algumas situações, eles chegam como criança. Eu não sei se você leu um livro do André Luiz chamado Entre a Terra e o Céu. Eu li há muitos anos. Pois é, o Julinho desencarna, Sim, na praia vai, lá, né? vai para uma espécie de, por favor, uma espécie de orfanato no plano espiritual, onde tem irmãs que trabalham naquela situação ali. Daí as crianças, na Umbanda, né? Espíritos de criança, que se manifestam como criança, até que evolua e cresça. Então, ela tem um período que ela vai ficar assim. E a Dona Laura é uma das que recebe na casa dela essas crianças. Aí a importância Porque da maternidade. quando desencarna criancinha, é aquele tempo curto que tinha que cumprir, né? Quer dizer, é um espírito adulto ali que, não é? Eu fico assim, muito em dúvida do desencarne. Eu vou te colocar um exemplo claro. Essa semana aconteceu, não sei se vocês acompanharam, se deu nacional aí, um incêndio aqui em Brasília. Não sei se vocês viram, aqui no entorno, no Valparaíso. O apartamento estava o pai, a mãe e um bebê de 19 dias.
bem jovem, o casal, o bebê de 19 dias, a avó e um rapaz que estava fazendo impermeabilização. Então, eles acham que foi o material de impermeabilização que, na hora que ela ligou o fogão, explodiu tudo. E o apartamento pegou fogo imediatamente, de destruir todo o apartamento. Aí o casal, no intuito de fugir daquela fumaça do fogo, eles não viram muito como fazer, eles chegaram na sacada. E ao chegar na sacada, parece, a perícia ainda não chegou à conclusão, ela desequilibrou e o bebê ia cair. Ela tentou segurar o bebezinho e quando o marido foi tentar segurá-la, caíram os três. Morreram, né? Uhum. Não morreram queimados, mas morreram da queda. Aí eu fiquei pensando, o bebê tinha 19 dias e morreu, assim, eu fico pensando o tempo que esse espírito tinha que viver. 19 dias. 19 dias. Sim. Ele Então, reencarnou. ele chega no plano espiritual, um bebê? Pode chegar. De novo, pode chegar. Em princípio, deve chegar. Porque um espírito que vem para reencarnar, para viver por 9 dias ou pouco tempo, 19. é um espírito que tem ainda muitos compromissos a serem saudados, a serem resgatados, né? O Francisco de Assis não vai reencarnar para ficar 9 dias aqui na Terra. Ele vai ficar 20 anos, 30 anos, de maneira a executar uma missão. Mas ele pode chegar também como adulto. Mas a programação reencarnatória dele era para viver 19 dias. E viveu os 19 dias. Angélica, Em princípio, entende-se que esse espírito antecipou em algum tempo o desencarne dele anteriormente. E ficou Pensei devendo, nisso. Uhum. em princípio, mas também não é uma regra geral. Em princípio, acontece assim. o processo reencarnatório, ele se dá em fases, né? Então, quanto menos tempo você está na carne, mais você está ainda próximo da espiritualidade, Uhum. né? E quanto mais tempo você está na carne, mais distante da espiritualidade você está. Então, quando, por exemplo, 19 dias, ele está mais para a espiritualidade ou mais para o mundo físico? Está muito mais para a espiritualidade, né? Para a espiritualidade. Então, o processo de adensamento desse espírito na vida física nem se iniciou. Então, é muito mais fácil dele recuperar o estado em que ele saiu do plano espiritual do que o contrário. Agora, de novo, não existe receita de bolo, né? Qual a situação que esse espírito precisava para viver apenas 19 dias? Tomás Torquemada também desencarnou, bebê, também no incêndio, né? Foi um problema lá, que foi, já nasceu com vários problemas, né? De formação, de má formação, e desencarna com meses também, Tomás Torquemada. Então, são tantas as possibilidades que podem levar a uma experiência dessa, que às vezes a gente tem essa necessidade de ser mais cartesiano, né? Ah, isso aqui foi isso, o que é, né? Pode ser trilhões de coisas. Então, a questão do retorno à vida espiritual vai depender muito mais da condição, de novo, a condição psíquica e emocional daquele espírito, do que propriamente da forma como ele abandona o corpo físico. Agora, que existem espíritos que se mantêm num plano espiritual como criança, existem. Vários. Por vontade dele? Ou necessidade? Ou por vontade, ou por ainda não ter, como diz a Sandrinha, caído a ficha de que ele já retornou ao mundo espiritual e pode e tem condições de assumir uma outra forma. São várias as situações, várias, né? Por exemplo, na nossa casa, eu já mostrei para vocês aqui, pelo menos alguns eu tenho certeza. Nós mostramos a fotografia de uma criança espiritual, né, que foi tirada lá pela neta de uma companheira nossa. E depois ele se identificou como Luca. Hoje, ele já não se apresenta mais como criança. Ele já é um rapaz.
A própria jovem que vê ele, né? Ele acompanha ela e ela o vê. Ela mesma já disse: mãe, o Luca não é mais um bebê, não é mais uma criança. O Luca agora é um rapaz, é um jovem. Como? No plano espiritual? No plano espiritual. No plano espiritual. Ué, o perispírito não é plástico, gente? O perispírito não... Ele cresce também lá, ué. Ué. Ele abandona uma forma e assume outra. Ou vai amadurecendo com o tempo. Onde está o problema disso? Zero problema. Porque o problema não está que, porque o músculo não se formou, o osso não cresceu. O problema não é esse. O problema é o estado psíquico. Estado psíquico, de fato, a gente esquece disso. É. Tem razão. É porque ele não tem osso, né, gente? Ele vai crescendo de acordo com o pensamento dele, com o sentimento dele. Ele vai mudando de pensamento, vai mudando de aparência. De novo, o perispírito é plástico. É moldável. Diga, Sandra. Isso que você falou, Mauro, parece ser tão verdade que nesses processos da transcomunicação mostram agora, nesse momento que está o estudo, o espírito aparece como ele morreu e ele fazendo a mudança como criança e ele indo como mais velho. Então, eles aparecem como querem mostrar-se. E essa evolução parece que também, eu não sei, parece que existe uma organização para a comunicação, aí a gente já não sabe, mas que não é parado, não é aquele rosto e parou. Não, existe uma mudança de fase. Criança, adulto, é isso. Ok, vamos adiante? Terminar o capítulo? Terminou. Não, terminou não. Acabou. Terminou. Já. Então, Uhum. então, na semana que vem, né? Capítulo 21. Capítulo 21, continuando a palestra. Vamos, então, à nossa prece. Geórgia, gostaria que você fizesse a nossa prece. Passo. Você tem notícias do nosso irmão Márcio? Tenho, só ótimas notícias. Boa noite a todos. Hoje ele voltou ao trabalho, né? Voltou ao trabalho, até participei de uma reunião junto com ele lá na faculdade, e está de alta já está tudo bem encaminhado, graças a Deus. Graças a Tá? Deus. Mande um abraço para ele. E o doutorado, acho que até dezembro já terminou, já está tudo também correndo muito bem, graças a Deus. Que bom. Vamos à nossa prece. Só notícia boa. Graças a Deus. Vamos lá. Senhor Jesus, Pai divina sabedoria e bondade, te agradecemos por mais uma oportunidade. Tivemos 2 estudos fantásticos, de tanto aprendizado. Que isso, Senhor, possa nos trazer mais compreensão, através desses conhecimentos, que possamos, principalmente, Senhor, não só pensar sobre eles, mas principalmente, Senhor, caminhar nesse caminho correto, nesse caminho certo, que é tão difícil, que na verdade é fácil, né? Nós dificultamos. Te agradecemos, Senhor, pelos irmãos, pedimos pelos irmãos que aqui não puderam estar, por aqueles que aqui participaram, e que tenhamos, Senhor, uma semana de muita luz, de muita paz. Em especial, te agradecendo, te pedindo pelo Centro Espírita Discípulo de Ismael, a qual faço parte há 35 anos, que esse mês, Senhor, completa 89 anos. 89 anos de muita luz, de muito trabalho, que possamos, Senhor, ter mais de 89, 89, 89. Que assim possa ser. Obrigada, fique conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Obrigado, gente. Um beijo, uma semana feliz para todos. E amanhã estaremos aqui de novo. Tchau, tchau. Até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Semana abençoada.